Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Para você que nesse domingo de manhã levantou aí com o coração aberto para receber mais de Deus, já está conectado conosco para acompanhar mais uma aula de EBD. Todo domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical e hoje não podia ser diferente. Hoje nós estamos aqui com o professor Gesiel Anacleto, com o professor Alexandre Almeida, e nós temos aí um conteúdo muito bom para compartilhar com você, edificar a sua vida, todos juntos aí crescendo através das Sagradas Escrituras. E para começar bem, vamos começar com uma oração. Quero pedir a bênção de Deus sobre nós nesse momento. Senhor, obrigado por mais um dia que Tu nos dá, obrigado por esse domingo pela manhã e obrigado pela Tua palavra que ilumina o nosso caminho, que firma os nossos passos, que nos dá a direção, Senhor, para uma vida plena e abençoada em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso, podemos estudar esses conteúdos sagrados que chegaram até nós. Por isso nós queremos pedir a Tua bênção, pedir a Tua sabedoria sobre nós, sobre cada um dos professores que aqui estão, mas principalmente sobre as pessoas que estão nos acompanhando lá do outro lado, em suas casas, que a Tua graça as envolva e que também elas possam, Senhor, aprender e mais que isso, ter a sabedoria para colocar no dia a dia de uma maneira prática todos esses aprendizados. Nós pedimos que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos apresentando, Senhor, aquilo que precisamos melhorar, crescer, mudar, porque o nosso desejo é Te agradar e viver os Teus propósitos na nossa vida. Pedimos essas bênçãos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você que está aí já nos acompanhando, você sabe que pode sempre estar interagindo, né? Dá o seu glória a Deus, seu aleluia, mas se tiver pergunta, hoje é a escola dominical, se tiver uma pergunta, mande aí no chat do YouTube, da AD Blue, nós estaremos aqui acompanhando, lendo, procurando responder as perguntas que foram surgindo, porque o nosso desejo, a nossa intenção é abençoar a sua vida, fazer com que você cresça na palavra e que todos nós venhamos aí sair melhor dessa aula, né? Com uma noção prática daquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida diária. Bom, se você está com a sua lição, eu sugiro que você pegue a sua lição aí onde você está. Algumas pessoas têm me mandado algumas mensagens dizendo: pastor, é tão difícil a gente tentar cultuar assim através da internet, tem tantas distrações na nossa casa, na internet, nas redes sociais. Por isso eu tenho falado para as pessoas: foca aí no que você está fazendo, né? Abre aí a tela grande para não deixar outras coisas brilhando nessa tela, abre aí na tela grande para você ficar concentrado aí com a gente, tá? E que tenha uma interação mesmo. Realmente é difícil, a gente tem que reaprender, né, a estar interagindo e cultuando através da internet, mas faz parte, a gente vai se adaptando até a gente poder novamente se reunir, tá bom? Mas você que está aí, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, como se fosse mesmo aí uma escola bíblica dominical, pega a caneta para fazer a anotação e vamos crescer nesse conteúdo. O título da nossa lição vai falar o novo homem em Jesus Cristo. Você sabe que esse primeiro trimestre que nós estivemos estudando, falamos da raça humana, né? Essa lição hoje é a última lição do primeiro trimestre, que fala de origem, queda e redenção. E hoje nós vamos falar então o novo homem em Jesus Cristo. Vamos falar dessa redenção aí do homem e vamos falar qual é o papel daqueles que passaram aí por essa transformação em Cristo Jesus, o que nós precisamos então fazer e como nós devemos viver. Então já quero passar para o professor Gesiel, que vai falar então da introdução e nós vamos seguindo adiante. E lembre, você pode estar fazendo a interação com a gente aqui. Graça e paz, é um prazer imenso poder estar nessa oportunidade com você, para nós meditarmos sobre essa lição de grande importância para a nossa vida cristã. O nosso textuário, ele está em Efésios capítulo 4 e versículo de número 13, aonde Paulo escreve dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Imbricado nesse texto, a gente já vê Paulo apontando para um progresso, né, na vida cristã,
E a verdade prática, ela diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aqui nós vemos as dimensões sobre as quais a salvação ela influencia e a maneira como essas dimensões elas estão interligadas e elas refletem evidentemente no comportamento humano após o novo nascimento em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela traz o encontro de Jesus com Nicodemos, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e versículo de número 1 até o versículo de número 16. Eu gostaria de pedir para o professor Alexandre ler esses versículos, e aí depois nós daremos sequência, então, aos tópicos da lição. A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está nos acompanhando. Vamos à leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar de novo no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis em vos falar coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amados, esse texto, ele traz a oportunidade de nós refletirmos sobre dois conceitos que eu considero um tanto abstratos, que é a justificação e a santificação. Esse texto ele se torna uma espécie de pano de fundo prático para nós compreendermos de que maneira esses dois conceitos mais abstratos eles podem ser compreendidos no aspecto prático da vida cristã. É interessante porque o comentarista da lição, ele começa com uma pergunta muito pertinente, onde ele diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Essa lição ela vai nos dar uma direção sobre a maneira como nós devemos compreender a mensagem bíblica e aplicá-la na nossa vida, a fim de que nós, nessa jornada cristã, nós nos aproximemos da perfeição de Cristo, né? E nós, como imitadores dele, possamos refletir o seu caráter na nossa vida diária para o mundo. Essa jornada cristã, ela começa com o novo nascimento. Não há como começar uma caminhada com Deus se nós não nascermos de novo. Então, o novo nascimento, ela é a premissa básica, fundamental para o caminho do aperfeiçoamento cristão e espiritual. Então, o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos é o seguinte: não importa quem você é, não importa as suas condições, não importa o seu nível intelectual, não importa o seu nascimento, não importa a sua função social, não importa o conhecimento que você tem da lei,
Nada disso importa se você não nascer de novo. Então, o novo nascimento é o ponto de partida para o aperfeiçoamento cristão. Por que que ele é o ponto de partida? Porque ele é a mudança de natureza. Não há como nós imitarmos Cristo se nós não tivermos a nossa natureza mudada, transformada pela palavra de Deus, né? Eu acho muito interessante uma passagem de Isaías, onde o profeta diz que o etíope não pode mudar a sua cor, o leopardo não pode mudar as suas manchas, e vocês também não podem mudar a vossa maneira de ser, senão por Deus. Assim é o ser humano. A submissão à palavra de Cristo, né, ela só é possível a partir do momento que nós nascemos de novo. Esse novo nascimento em Cristo, ele implica, então, em alguns elementos que nós vamos compreender ao longo desse tópico, que é o nascimento do novo homem. Pastor Lidiel, queria falar alguma coisa? Acho que era importante esclarecer, o professor Gisiel, até quero fazer essa pergunta para você deixar bem claro para algumas pessoas, né? Ali na introdução, já vai falar, e a Bíblia menciona isso de uma maneira muito clara, do primeiro Adão e o segundo Adão. Muitas pessoas se confundem nisso. Eu pediria que você, de uma maneira bem clara e objetiva, esclarecesse isso para os nossos espectadores. Bem, o primeiro Adão, evidentemente, é o Adão que ele é o cabeça, né, da raça humana, e nós somos descendentes seus, e portanto nós nascemos, quando nascemos da carne, nascemos do primeiro Adão, né? Cristo, a Bíblia fala em Romanos, que é o segundo Adão, e o segundo Adão, evidentemente, ele é o cabeça, né, de uma raça espiritual, que é o homem que nasce de novo em Cristo. Então, os nascidos da carne nascem no primeiro Adão, os nascidos de Deus nascem no segundo Adão, que é Cristo, né, com a natureza de Cristo. Então, para responder aquela pergunta inicial que você fez, né, se é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, só através do segundo Adão. Exatamente, né? Porque Cristo é o exemplo de perfeição. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, né? Ok, professor Alexandre? É justamente essa a perspectiva de ver como algo impossível a se alcançar meramente por esforços humanos, né? O contexto ao qual Jesus estava vivendo era um contexto de muito mérito, de muita busca pessoal, onde as pessoas faziam muitos esforços humanos para se alcançar o que na ótica tanto do judeu, tanto do grego, era a estatura ética, a estatura moral. E Jesus vem e quebra todos esses paradigmas, né? Com essa proposta do segundo Adão, do novo nascimento. Ele vem e destrói todos os paradigmas, todos os conceitos humanos e coloca somente em Cristo, no Espírito Santo, a possibilidade de se alcançar essa estatura da perfeição, né? Então, essa passagem é muito icônica, né? Ok. E daí então, nesse primeiro tópico, né, vai então abranger o nascimento do novo homem, né? E o ponto 1 vai dizer que é um nascimento que não é do sangue nem da carne. E, claro, a gente vê muitos cristãos memorizarem apenas ali em João 3, o verso 16, né? Que é, claro, a gente diz que é um dos principais versículos da palavra de Deus. Mas todo esse contexto, esse encontro com Nicodemos, Jesus vai fazer algumas afirmações muito importantes. O que Jesus queria dizer, professor Gesiel, quando fala que não é nem nascido do sangue, nem nascido da carne? É muito interessante essa passagem de Jesus, porque quando Jesus ele fala que não é nascido nem do sangue nem da carne, ele está atribuindo um nascimento cuja origem está em Deus, ou seja, não é um nascimento deste mundo, é um nascimento natural, mas é um nascimento espiritual. Então, é um nascimento celeste, e é muito interessante porque quando Jesus, ele está dizendo que o novo homem não é nascido nem da carne nem do sangue, ele está atribuindo um nascimento, uma modificação na condição metafísica do ser humano. Ou seja,
Você não pode compreender o novo nascimento de uma perspectiva física. Jesus está deixando isso muito claro para Nicodemos. Olha, Nicodemos, o novo nascimento é algo que você não consegue absorver pela lógica humana, pela razão humana e baseá-lo em elementos físicos. Jesus usa uma figura de linguagem, mas ele está apontando para o nascimento de um novo homem no seu estado metafísico, espiritual. Interessante que, claro, Nicodemos, ele era um estudioso da época, né? A própria palavra vai deixar bem claro isso, e deu um nó na cabeça dele, né? Porque ele tentava enxergar diante do conhecimento limitado dele como ser humano, e ele mesmo vai dizer: espera aí, Jesus, mas pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Então entra nessa questão, né, professor? Exatamente. O que Nicodemos tenta compreender é a lógica do novo nascimento, né? Mas uma lógica de uma perspectiva humana, porque o judeu ele tem essa característica de analisar as coisas de um ponto de vista muito fisicalista, né? Por isso que ele vai tentar fazer essa regressão, né? Como é possível voltar ao ventre da minha mãe, né? Porque ele procura uma lógica para isso ali. E aí Jesus ele quebra esse paradigma desse fisicalismo judaico e ele diz: olha, a questão não é física, não é natural, ela é espiritual, ela é suprassensível, né? Está para além daquilo que nós podemos absorver pelos sentidos humanos, mas é possível apenas absorver pela fé. Então Jesus aponta para a necessidade da fé, né, no efeito salvífico, né, da pregação, da sua pregação, mas aponta para a necessidade de crer naquilo que humanamente é impossível, mas de um ponto de vista divino é possível. O que eu acho muito pertinente nessa passagem é porque a linguagem metafórica não era algo diferente do judeu. O judeu estava acostumado com parábola, estava acostumado com figura de linguagem, fazia parte da literatura judaica e estudo, mas a proposta de Jesus era um absurdo nos quesitos humanos tão grande que ele se assustou e só conseguiu pensar de forma plana. Em nenhum momento ele puxou isso para a visão de uma parábola, de uma figura de linguagem tão antagônico no pensamento, tão diferente, tão distante do pensamento judaico. A proposta de Jesus era tão inovadora, né? Um novo nascimento, que chocou com tudo que ele conhecia, né? Ele sai literalmente extasiado desse encontro. Então, é desse jeito. Não é nascido da carne nem do sangue, daí então a palavra vai dizer que é nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito. Exato. Nascido de Deus, professor Gesiel, porque aí fala então de algo que antes mesmo da fundação do mundo estava no coração de Deus. Na verdade, assim, nascido de Deus contrasta com aquilo que é nascido da carne, né? Porque o pecado, ele trouxe a morte espiritual, porque o sentido da palavra morte no contexto bíblico é essa separação, né? Então o pecado ele traz essa morte espiritual, e o novo nascimento ele é a oportunidade ou o momento em que um novo homem, uma nova natureza nasce, né, em nós, que daí não é aquela natureza adâmica, mas é uma natureza divina, né? Então esse nascer de Deus é o nascimento do homem espiritual, que estava morto, né, em decorrência do pecado. E é muito interessante porque eu acho uma das passagens bíblicas que Pedro ele fala que nascer de Deus, né, é tornar-se participante da natureza divina. E Paulo usa a palavra, o conceito de enxertar, né? E o conceito de enxertar é interessante porque a planta enxertada, ela vai continuar com algumas características que lhe são naturais, mas ela vai participar de uma seiva que é de uma outra árvore. Então, nascer de Deus é você ser enxertado nessa natureza divina, e agora essa natureza divina ela vai correr, né, nas tuas veias, em você. Então, nascer de Deus é ser enxertado em Deus por meio de Cristo, né? E a natureza divina ela vai fazer parte de você e vai evidentemente influenciar em toda a nossa vida
prática cristã, né? Então, esse nascer de Deus é o nascer, se tornar participante dessa natureza divina, que antes era impossível porque nós estávamos separados de Deus, mortos para Deus, né? Então, essa planta morta, né, sem seiva alguma, ela vai ser enxertada e vai fazer parte da natureza divina. E esse nascer de Deus é o que nos faz, então, ser filhos de Deus, né? João 1:12 vai deixar isso bem claro, né? Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Esses dias eu estava respondendo uma pergunta para uma pessoa, porque ela pega então João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito. Se Jesus é o filho unigênito de Deus, como que nós também somos filhos, professor Gesiel? A resposta que eu dei para aquela pessoa, até aquele momento sim, mas como Jesus veio, cumpriu o plano perfeito, se sacrificou por nós, o véu se rasgou, voltamos então a fazer parte da família de Deus. Isso seria o ser nascido de Deus então. Exatamente. A Bíblia fala em adoção, né? Nós somos filhos por adoção. Por adoção. Nascidos da água, vai falar ali também do batismo em águas, né, professor Alexandre? Sim, o batismo em água tem essa característica comunitária, né? Também é algo ao qual é uma ordenança de Cristo, como um ritual de apresentação. O batismo em água é algo muito próprio, muito necessário do exercício cristão, porque o próprio Cristo se batizou. Nós temos a pessoa de Cristo descendo as águas pela mão humana, tendo como alguém que lhe batizou um homem para o exercício do cumprimento de profecias, e nos deu essa ordenança, nos deu esse legado. O batismo em águas, no meu ponto de vista, ele tem uma característica muito comunitária, de apresentação, de passagem, de introdução daquele que outrora era morto em seu pecado, em seu delito, e agora se tornou um filho de Deus, por adoção, né, professor Gesiel? É muito interessante porque a Bíblia fala, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. A Bíblia não faz o inverso, né? Aquele que for batizado e crer, né? Então, a premissa necessária para o batismo é crer, porque senão é apenas mais um banho ou um ritual sem valor espiritual algum. Então, o primeiro passo, né, é crer, a entrega, o arrependimento, a conversão. E o batismo é o segundo passo, onde há essa confissão pública, né, de olha, eu me rendi a Cristo e estou sepultando aqui o velho homem, né, e renascendo em Cristo, né? Esse mergulho é sepultamento, né? É o sepultamento que tem um valor místico, evidentemente, que o velho homem é sepultado, né? E o novo homem, evidentemente, é ressuscitado ali, e passa então a se manifestar. Há um valor espiritual muito, muito importante na questão do batismo, tanto é que meus pais, sempre que a gente se falava em batizar, eles nos questionavam: você está preparado para isso? Você já teve um encontro com Cristo, né? Porque é o passo, né, depois de você ter um encontro com Cristo e crer na sua palavra, e você dá o passo que é o batismo, né? Além disso tudo, o contexto ao qual o batismo se iniciou com Cristo, e principalmente no período dos pais da igreja ali, era um contexto muito perigoso. Hoje em dia a gente não tem a mesma afronta de quem se batizava. Então o batismo tinha um peso muito sério, porque você, de forma pública, podendo sofrer sanções gigantescas, podendo ser perseguido, morto, você assumia para aquela comunidade que era anticristã que você estava pronto. Então, nós temos que resgatar esse valor de assumir a responsabilidade cristã quando se batiza, né? Interessante que, no decorrer da história da igreja, até mesmo essa questão do batismo, eles criaram, né, alguns erros de interpretação teológica. Me lembro da história de Constantino, que naquela época se acreditava que a partir do momento então que você entrou nas águas batismais, você não pode mais cometer nenhum pecado, né? Tanto que só quando ele estava na reta final da vida, sabia que ia morrer, que ele escolhe então ser batizado. Confusões a respeito do batismo que até hoje ainda tem, né, professor? Eu conheço algumas pessoas, quando a gente trata aqui com algumas pessoas que estão no processo do discipulado para ser batizado,
Alguns ainda pensam que a água, que ela tem um fator assim místico, né? Mas eu sempre digo, gente, essa água aqui é H2O, é igual a água que sai da torneira lá da sua casa. O diferencial está no coração e a decisão diante de Deus que uma vida está ali se tornando, né? Eu vou contar uma história aqui. Eu fiz estágio, participei desse tempo, fiz estágio em Salto do Lontra, e lá estava num período de batismo, e uma pessoa me questionou: esse batismo vai ser em piscina ou vai ser em rio? Porque tem que ser em água corrente para levar os nossos pecados embora, porque eu preciso me livrar disso. Então, é toda essa mística por volta, né, que envolve o batismo e que acaba desfocando o que de fato é o batismo, né? Mas então, ficou bem claro, acho que os professores deixaram bem claro, arrependimento é uma decisão do coração, publicamente, morte para o mundo, ressurreição para uma nova vida em Cristo, isso é o nascer da água. E também a lição vai falar ser nascido do Espírito, né? Que essa regeneração só é possível, então, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Exatamente, a gente tem que entender que a regeneração é um processo imediato, a conversão. À medida que a pessoa se converte, arrepende-se, a regeneração ela é imediata e ela é produzida pelo Espírito Santo. E é interessante porque a Bíblia vai falar em Gálatas, né? Ela vai fazer o contraste das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nascer de novo nascer do Espírito é deixar de produzir as obras da carne, né? E produzir o fruto do Espírito. E aí você vê o impacto espiritual, né, da regeneração, e não apenas o impacto espiritual, mas o impacto moral e ético, que foi o que a gente falou no início, né, que há um alcance extremamente profundo, porque a mudança da natureza humana, por meio da regeneração, ela implica em uma natureza moral, né, em uma mudança do nosso comportamento moral, porque tudo aquilo que a Bíblia fala e aponta diretamente como pecado, evidentemente que isso vai tornar-se algo que o ser humano possa ainda praticar, mas ele vai, digamos, sentir-se incomodado com aquilo ali vai lhe incomodar, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. E é muito importante ressaltar, que uma vez eu escutei isso, porque o Espírito Santo nos acusa. O Espírito Santo não nos acusa de nossos pecados, o Espírito Santo convence o homem do pecado. E é muito interessante que o que acusa o homem é a sua consciência, porque a consciência de um homem nascido de novo é uma consciência restaurada, sensível, né, à moral divina. Portanto, quando nós pecamos, é a nossa própria consciência que é sensível ao erro e ela vai nos apontar que nós estamos errados, né? E o Espírito Santo, evidentemente, vai nos orientar, né, espiritualmente, para que nós possamos agir de maneira a agradar a Deus. Eu vou ser bem agostiniano agora, mas Deus não trabalha somente no nosso espírito. Ele não quer atuar somente na sua vida espiritual, que eu digo, no sentido algo, sabe, muito para além. Deus atua em todo o teu corpo, toda a tua vivência, no teu caráter, na tua moral, na tua ética, na tua forma de se vestir. Automaticamente, a partir do momento que você se converte ou aceita Cristo, ou o Espírito Santo lhe convence, seja o que você quiser, automaticamente você tem essa transformação na sua vida toda a sua vida é reorientada a uma regeneração não só espiritual, a uma regeneração corpórea, uma regeneração da sua ética, da sua vida comunitária, da sua vida familiar. Todo o seu ser é transformado, ou ele entra em processo, que a gente vai ver na próxima, que é a santificação, no processo de santificação, né? A gente ali na frente vai falar da justificação, da santificação e a importância do Espírito Santo nisso tudo. Professor Gesiel, nós estamos ainda falando aqui o nascimento desse novo homem e falamos nascido do Espírito, né? O que deixou bem claro sobre a operação do Espírito Santo nesse processo, então, da restauração do ser humano. Tem surgido muitas falsas religiões e grupos heréticos dentro do cristianismo
que negam a pessoa do Espírito Santo porque não conseguem explicar a Trindade, então é melhor afirmar que o Espírito Santo é uma energia. Isso acaba, então, comprometendo toda a teologia de salvação do homem, né? Toda essa regeneração, certo? Exatamente. Não pode ser uma energia, porque a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? Então, confundi-lo apenas como uma mera energia, do meu ponto de vista, é um erro grave, né? Porque tira do Espírito Santo essa pessoalidade, né? E essa atuação direta que no ser humano, que é muito importante que se diga, que nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, né? E você não vai ter comunhão com a energia, você vai ter comunhão com a pessoa, né? Então, é um erro muito grande, né? E os atributos do Espírito Santo também não pode ser confundido, porque uma energia não teria atributos. Agora, o Espírito Santo tem atributos, tem características de pessoalidade, né? A própria atuação deixa isso bem claro sobre a sua pessoalidade. O que nós temos que entender é que existe uma função, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo no processo de salvação, né? E cada um deles ocupa essa função. O Pai planejou a salvação, o Filho executou o plano e o Espírito Santo aplica a salvação, né? Então isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Não tem como negar o Espírito Santo. Precisamos dele e faz parte de todo esse plano da salvação. Esse foi o primeiro tópico, né? Nós falamos aí o nascimento do novo homem. Já surgiu uma pergunta ali, porque a gente falou, né? Não é nascido da carne, né? Mas é nascido de Deus, da água e do Espírito. Quando falou da água, alguém perguntou: pastor, o batismo em águas tem alguma idade específica, né? Quais são as exigências necessárias? A gente sempre diz, né, que não precisa ter uma idade específica. A gente aí pede que pelo menos 11, 12, 13 anos, mas a pessoa ela precisa crer para ser batizada. Então ela tem que ter uma noção do plano da salvação. A partir do momento que tem uma noção do plano da salvação, se arrependeu dos seus pecados, aí então ela está já em condições de ser batizada. Antes de nós entrarmos no próximo tópico, nós queremos já mandar um abraço para quem está participando aí, o irmão Bart, que Deus abençoe grandemente, o irmão Marcelo, o Lemuel. O Lemuel está mandando um abraço aí para o pessoal de Pato Branco, o Lemuel que é nosso diretor aqui da EBD Sede, Deus abençoe. Um abraço para o Carlos, para o Vanildo, o Vanildo está Salto do Lontra, lá do sudoeste do Paraná, que Deus abençoe, para o Leandro, o Marcelo, a irmã Flávia, a Nádia, o pastor Aguiar, que está conectado com a gente, Kaique, Bernardete, o Ricardo Barbosa, lá de Honório Serpa, bastante gente aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Depois a gente lê mais recadinho aqui, e se você tiver dúvida, vai fazendo aí a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo. O segundo tópico, então, vai falar da justificação do novo homem. Que justifica, né, esse novo homem? E ali o primeiro ponto é a inutilidade da justiça humana. As nossas obras, será que pode justificar o homem? Vamos lá, professor Alexandre, vamos começar contigo. Esse é o momento em que o homem vai ao chão, né? Porque todos os esforços humanos, eu gosto muito da figura que o profeta traz, é trapo de imundícia, né? Toda perspectiva humana de se justificar, ou de buscar salvação, ou por mérito, né? Nós vemos num tempo onde a palavra meritocracia está muito em voga, só que não existe meritocracia celestial. Nosso mérito era a morte, era a condenação ao inferno. Em Cristo Jesus que nós podemos alcançar. O capítulo 2 da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso é muito rica sobre o estado ao qual o homem se encontrava. Ele traz a figura de um rio, né? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, né? Nós estávamos literalmente entregues à vontade da carne. Existe uma linha filosófica que o Gesiel conhece muito mais do que eu, que fala justamente sobre isso, a vontade humana como um principal motor em todas as suas ações e de forma inconsciente. O pastor Lediel também é psicólogo, então ele vai entender muito melhor do que eu isso, que é a questão dos impulsos humanos que te conduzem e provam o quanto nós, sem Cristo, somos pecadores.
todos os nossos atos, todas as nossas tentativas, todas as nossas ações, mesmo aquelas inconscientes, denuncia o pecado do homem, a vontade do homem de viver de forma segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e somente em Cristo. Toda tentativa de justificação proveniente do homem é trapo de imundícia. Exatamente, porque essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela vai se manifestar na sua forma mais depravada que existe. Eu sempre gosto de dizer que o ser humano não tem limite para a maldade, né? Infelizmente, essa é a nossa predisposição natural, né? Agora, quanto à justificação, para mim é um dos temas centrais que eu gosto muito de pensar, porque ela me faz pensar o quanto eu sou devedor, né, a Deus pelo que Ele fez por mim. E uma passagem de Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na glória de Deus. É muito importante falar aqui sobre essa paz com Deus. Essa paz com Deus não deve ser confundida com a paz interior, que Paulo fala que excede todo o entendimento, e nem com a paz de Cristo, que ele diz que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz aqui, ela tem um contexto de guerra. Nós nascemos em guerra com Deus, nós nascemos em conflito com Deus, nós nascemos como inimigos de Deus, e quando nós somos justificados, esse conflito, ele cai por terra, e nós então entramos em paz com Deus, né? Então, é só por meio da justificação que esse conflito, ele deixa de existir, né? Ou seja, Deus olha para nós em Cristo e não vê mais motivo para nos culpar, nos castigar ou nos ver como inimigos, porque Ele vê Cristo em nós, Ele vê o seu Filho em nós. Então a justificação, né, pensar na justificação é nos tornar conscientes da nossa condição enquanto seres humanos, de inimigos, da criatura inimigo do Criador, e entender que Cristo restaurou a nossa amizade com Deus, que Deus tinha com Adão, que ao final do dia passava pelo jardim, né, para visitar o seu amigo Adão, mas que ao pecar, Adão e toda a sua posteridade se tornou inimigo de Deus. Agora em Cristo essa amizade é restaurada, e Deus pode nos visitar novamente como amigo. Isso é algo maravilhoso. E interessante é que justamente na cruz, né, as falas de Jesus evidenciam isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Sim, porque o pecado da humanidade estava ali sobre Jesus na cruz. Eu sempre digo para os irmãos aqui da The Blue, né, Deus Pai virou as costas para o seu Filho, para que não mais virasse as costas para nós que aceitamos os méritos da cruz. Os méritos da cruz. Agora, algo interessante, né, como nós estamos falando aqui de justificação, e ficou bem claro que não é pelas nossas obras. Tem uma polêmica teológica desde os primeiros séculos, né, porque Tiago é aquele que vai dizer que a fé sem obras é morta. E muitas pessoas confundem, né, nessa questão, porque eles trazem daí a salvação para as obras, mas eu acho que o que fica bem claro é que nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. É isso, professor Alexandre? Usando esse gancho, esse link da carta de Tiago, principalmente Lutero, né, tinha uma certa aversão à carta de Tiago, é quase um evangelho, né, a carta de Tiago é gigantesca, e o que falta na leitura de quem pega esse texto como base é entender a própria carta. E o Tiago, no capítulo 1, ele fala para quem era a carta, aos crentes da diáspora. A carta de Tiago não era uma carta evangelística,
era uma carta doutrinária, ele estava escrevendo para crente. Aquelas pessoas já tinham passado pelo processo da justificação. Então não era algo distante deles, eles já entendiam que eles tinham sido justificados em Cristo e que o que evidenciava essa justificação era a execução de boas obras. Não era porque através das boas obras que você seria salvo, porque até as boas obras dos homens, como a gente já falou aqui, é por interesses escusos, né? É por vontade, é por uma série de coisas que destoam da vontade de Deus. Então, é um erro, uma interpretação muito errada e que muita gente se pega nisso, perdendo muito tempo na sua vida cristã, tentando executar pelos seus esforços humanos, chegar-se até Deus. Eu não consigo orar, nossa, até às vezes fala, nossa, hoje eu orei 2 horas, né? Como se fosse, nossa, hoje eu estou muito bom, hoje eu li 7 capítulos da Bíblia, né? Até nisso, se você deixar as vontades humanas como boas obras imperar, você vai conduzir em erros, né? Eu gosto muito de uma colocação do Millard Erickson, quando ele trata da questão da justificação, porque ele diz assim, no Novo Testamento, a justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual, em razão da suficiência da morte expiatória de Cristo, ele afirma que os crentes cumpriram todos os requisitos da lei que lhes diz respeito. Nós estamos falando da lei do Antigo Testamento, né? Foram cumpridos todos eles em Cristo. Agora, quando nós pensamos o primeiro tópico sobre a inutilidade da justiça humana, nós temos que olhar essa colocação à luz de Efésios 2, 8 e 9, e depois o versículo 10, quando Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí Paulo deixa bem claro por que não vem de vós, olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? A salvação não vem das nossas obras para que ninguém se glorie delas. Agora, Paulo aponta para um momento pós-justificação, pós-regeneração, quando ele diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras não é o mérito para a salvação. As obras, evidentemente, são resultados deste novo nascimento, dessa nova criatura. Não há como eu dizer ser um homem nascido de novo, uma mulher nascida de novo, se as minhas obras não expressarem essa nova criatura. É o fruto, né? Não há como você dizer, olha, esse ali é um pé de goiaba, se você não colher goiaba dali, né? Se você disser, olha, aquilo ali é um pé de goiaba, mas colher jaca, logo não é um pé de goiaba, é um pé de jaca, né? E assim é o homem nascido de Deus. Não há como você dizer, olha, eu sou nascido em Cristo, se o teu fruto, né, não não corresponder. Então, o grande fator, quando se fala de justificação entre fé e obras, o mérito de Cristo e mérito humano, é a questão de inverter, né? A gente não pode, como diz o ditado popular, colocar a carroça na frente dos bois, né? Nós somos salvos mediante aquilo que Cristo fez por nós, mas consequentemente, a partir do momento que nós passamos por essa regeneração, vai ter frutificação, vai ter boas obras acontecendo, e daí não é um peso, não é algo que a gente precisa se esforçar, porque vem naturalmente, é algo de dentro para fora. E pegando o gancho que o professor Gesiel tinha falado, João 15, né, quando Jesus vai dizer, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo ramo que está em mim vai dar fruto, vai produzir fruto, porque a seiva de Cristo sempre é uma seiva boa, né? Ainda dentro desse tópico de justificação, depois tem o ponto 2 e o ponto 3, vai falar então dessa doutrina da justificação, quão maravilhosa ela é, e sobre o novo homem que é justo, né? E interessante aqui, o professor Gesiel vai dizer que então, a partir do momento da conversão, o pecador, ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido pecado. É isso mesmo? Exato, porque uma pessoa justa, né, é aquela que foi declarada sem culpa pelo juiz. Então isso implica dizer que
a sua culpa ela foi paga por outra pessoa, e nesse caso a justiça alheia lhe foi imputado como sendo justiça. O que nós temos que entender é que o homem nascido de novo, nascido em Cristo, ele se torna uma unidade em Cristo, uma unidade. Eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Digamos que eu deva R$1.000, né? Mas o Alexandre tem um saldo bancário de R$5.000. Aí nós fundamos uma sociedade e os meus passivos, né, são unificados com os ativos do Alexandre. Então, eu tinha um saldo negativo de 1.000, Alexandre um saldo negativo de 5, né? Juntando os ativos e passivos, nós temos um saldo de 4.000, né? Assim é em Cristo, né? A nossa culpa, o nosso pecado, não é mais visto separadamente de Cristo. Por isso que nós somos inocentes diante de Deus, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê o Gesiel, Ele vê Cristo em mim, Ele vê o mérito de Cristo, Ele vê a santidade de Cristo, Ele vê a pureza de Cristo, Ele vê a inocência de Cristo em mim, né? E aí, evidentemente, Ele vendo isso em mim, eu não tenho culpa alguma. Era como se eu nunca tivesse pecado, porque Cristo jamais pecou, e Deus vê Cristo em mim, então Ele não vê pecado em mim. Isso é maravilhoso. A linguagem ali, por isso que é importante, às vezes nós nos atermos, às vezes não, sempre nos atemos aos contextos da exegese do texto. A linguagem é jurídica. Exato. Paulo se apropria de linguagem jurídica, ele faz aplicações ali semelhante ao que acontece em um tribunal, né? Nós éramos condenados, nós estávamos dispostos a ser lançados ao inferno, mas Cristo não só comprou e pagou a nossa dívida, mas também foi o nosso advogado, Ele também foi o nosso juiz. Ele tem esse meandro de participar de várias atuações dentro desse tribunal celestial, né? Eu só queria ressaltar aqui, que muitas vezes é uma confusão, porque a pessoa fala assim, porque eu fui perdoado por Deus, eu fui justificado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então está tudo certo. E aí as pessoas, às vezes, não querem sofrer as consequências do seu pecado. Uma vez eu vi uma longa discussão numa rede social sobre a questão da pessoa ser presa, e aí depois sai da prisão, ela acaba carregando aquele certo estigma, né? E aí começaram um debate com intenções teológicas, mas nem um pouquinho teológicas, né? Porque aí colocaram lá o ladrão da cruz, que Jesus perdoou, só que você vê, Jesus perdoa o ladrão da cruz, diz para o ladrão, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, só que a consequência temporal do seu pecado, ela veio. Nós temos que entender que, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando das consequências eternas do pecado. Quando falamos de consequências eternas do pecado, nós estamos falando de céu e inferno. Justificados em Cristo, nós somos livres das consequências eternas do pecado, porque nós somos perdoados. Agora, as consequências temporais, nós teremos que arcar com elas. Vamos usar um exemplo. A pessoa se embriagou, num momento de fúria, matou a esposa, e aí, logo em seguida, ela se converte, ela se arrepende verdadeiramente, ela é perdoada por Deus, só que Deus não vai ressuscitar a esposa dele, trazer de volta, corrigir todos os erros e acabou. Não, nós vamos ver consequências temporais do pecado. Nem vai livrar da justiça humana também, né? Exatamente. Tem que encarar as consequências. Então, às vezes, nós temos que ser muito cautelosos com isso, né? As pessoas têm que entenderem que as consequências temporais para as suas atitudes virão, né? Davi foi perdoado por Deus, mas infelizmente a sua casa sofreu as consequências temporais do seu pecado. As consequências eternas foram resolvidas, agora as temporais vieram. Explicação aí fantástica, né, a respeito então desses assuntos de uma maneira prática, para a gente entender a respeito do que é essa justificação em Cristo Jesus. Então esse foi o segundo tópico, justificação, e ouvindo aí os nossos professores falar como não se apaixonar por isso, né? Um Deus que planejou essa salvação não nos vê mais como culpado, pelo contrário, agora nos trouxe de novo para fazer parte aí da sua vida, da família de Deus, nos chama de filhos,
não tem como não se apaixonar por isso. E daí, claro, o próximo processo é a gente desejar então agradar esse Deus. E aí entra no caminho da santificação, que é o terceiro tópico da nossa lição. Nós já vamos entrar, mas eu quero aproveitar e mandar mais alguns abraços, porque tem pessoas conectadas aí com a gente. Um abraço para a irmã Mônica, que está conosco, o Josué Santos, o Marcelo, a Sandra. A Sandra, ela está dizendo que a gente deveria continuar fazendo essas aulas online, né? Quem sabe, né? Mas lembrando que sempre tem aí um online, né, no nosso canal do YouTube, tem subsídios para os professores, que é uma grande aula também. Um abraço para os irmãos lá de Pato Branco, a Scarlett, um abraço para o irmão Anildo, a Sandra Antunes, um abraço para o pessoal de Vacaria, Humberto, a Priscila, o Benjamin, que Deus abençoe, vocês estão conectados aí com a gente. Então nós vamos falar agora da santificação, que é o terceiro tópico, né, a santificação desse novo homem que foi regenerado ali em Cristo Jesus. E ali já no comecinho, a lição já começa dizendo, professor Gesiel, que é um processo, e um processo até o fim da nossa caminhada aqui nessa terra. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho muito interessante o livro do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, que ele traz essa discussão, essa doutrina de uma maneira muito didática. E quem puder ter a oportunidade de comprar esse livro, já estou fazendo propaganda aqui, mas é um livro muito bom, muito fácil de leitura e muito prático. Quem puder ler esse livro, O Impacto da Santidade, você vai entender, né, essa doutrina de uma maneira muito, mas muito fácil, né? E ele faz uma divisão, né, da santidade como inicial, como um processo, e a santidade final. E aqui a santificação como posicionamento, ou santificação posicional, seria, né, essa santificação inicial. E essa santificação como posicionamento, ela ocorre no momento da conversão, porque a Bíblia fala que nós somos santificados em Cristo. Muitas vezes há uma confusão com a ideia católica de santidade, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: quem é santo aqui? Bem, esse conceito de santidade tem que ser melhor explicado. Eu nem levantei a mão porque, de um ponto de vista católico, eu não sou santo, né? De um ponto de vista posicional, em Cristo, aí sim, em Cristo eu sou santificado, né? Agora, muitas vezes a santificação, a santidade, ela, nesse sentido posicional, ela é vista como perfeição. Então, no ato do arrependimento, né, a conversão do homem, ele é justificado e santificado em Cristo. E tem uma frase do Leonard Ravenhill, que ele escreve o seguinte: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta neste mundo impuro, conservando-o santo. Aqui nós vemos a santidade posicional e a santidade como um processo. Deus tira esse homem do mundo impuro, santifica ele, coloca ele novamente no mundo e conserva-o santo, que é o processo. E a santificação inicial, ela se dá no ato do encontro do homem com Cristo. E aí nós passamos a uma posição de santificados em Cristo. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Ele começa fazendo uma pergunta: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele diz: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele dá nome a muitos pecados aqui. E aí ele diz: e tais fostes alguns de vós. Ele está querendo dizer: olha, alguns que estão aí na igreja de Corinto, foram isso que eu estou falando, né? Devassos, adúlteros, sodomita, ladrões. Mas ele diz: mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo: no momento em que vocês se converteram, vocês foram lavados, ou seja,
purificados, vocês foram santificados, separados, e vocês foram justificados, declarados sem culpas, no momento da conversão, que é a santificação posicional. A própria carta que você citou, a primeira carta aos Coríntios, Paulo inicia toda a sua abordagem no capítulo 1, no versículo 2, justamente a partir dessa premissa, né? Ele vem, a igreja que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo, né, para começar a mostrar que eles precisavam ser, além do processo posicional, além de ser posicional, tinha também a santificação processual, que eles estavam negligenciando. Então, Paulo já começa a sua tese a partir disso, né? Vocês já foram santificados, mas falta o processo de santificação, ao qual vocês estão negligenciando. Eu li um livro muito bom sobre santidade também, de um pastor chamado Kevin DeYoung, que fala sobre justamente essa... santidade é algo que é diferente do nosso DNA pecaminoso. Ele é antagônico, é água e óleo, e nós estávamos desacostumados devido a essa queda ao processo de santificação. Nós somos colocados em Cristo Jesus de forma posicional, mas o processual, ele é exercício, ele é vigilância, ele é literalmente processual. Você tem que trabalhar isso de forma gradativa até atingir aquilo que a própria Bíblia chama de perfeição, né? É interessante essa questão, que a gente vai falar mais adiante, do processo, porque há hábitos, né, que ferem a santidade. E às vezes são hábitos de 10, 20, 30, 40, 50 anos, que você precisa lutar contra esses hábitos no processo da santificação. O processo da santificação exige a luta, que a Bíblia fala que a luta, a guerra entre a carne e o espírito, né, que é a luta contra os hábitos pecaminosos, que estão enraizados e que precisam gradativamente ser mortificados pela palavra de Deus. E aí é interessante porque a Bíblia fala de 3 agentes santificadores que atuam na experiência inicial, que é a ação do Espírito Santo, que é a palavra de Deus e que é o sangue de Jesus Cristo. Há versículos aqui que nós poderíamos ler, né, que são necessários, né, na experiência, que atuam na experiência inicial da santificação. Interessante que fala da importância da palavra de Deus, porque assim, se nós estamos falando que a santificação é um processo, a gente precisa então se disciplinar, acho que essa palavra é importante, se esforçar, porque é uma guerra constante para nós vermos na santificação. Agora, se é uma separação do pecado, é uma separação das coisas erradas, e aí eu acho que entra essa importância que a gente precisa trazer para a palavra de Deus, que é o caminho que nos mostra o que é certo e o que é errado, porque é uma confusão muito grande, quem sabe nos nossos dias, professores, a respeito disso. As pessoas mais não sabem o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, quem sabe algumas confusões na caminhada de fé dessa pessoa, e daí é muito comum, né, a gente vê hoje as pessoas querendo então viver, quem sabe, uma vida muito parecida com o mundo, dizendo, não, mas a graça me alcançou, isso que importa, né? E daí a gente, né, tem até dado uma nomenclatura para isso, né, essa super graça que isenta a pessoa de uma responsabilidade de santificação, e vive um pseudo-evangelho, como se tudo fosse possível, porque não, já fui regenerado por Cristo, então agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tomar bebida alcoólica, eu posso estar nas baladinhas, eu posso dormir com a minha namorada, e vai vivendo uma vida irresponsável. Isso é complexo, né, professor? Muito complexo. E aqui entra uma questão, uma vez eu li um artigo de um indiano, e ele diz assim, você é o que você come, né? E o homem espiritual é o que ele come. Por isso que a palavra de Deus é tida como alimento do homem espiritual. Então você é, no seu dia a dia, aquilo que você alimenta o seu espírito, a sua alma, né? E a palavra de Deus é o alimento que Deus deu aos seus filhos para que eles se alimentem diariamente, né? Não é semanalmente no culto de domingo à noite, ou na escola bíblica do domingo de manhã, ou não. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso alimento diário, porque ela vai refletir naquilo que nós somos. E aí entra essa questão do comportamento. Ver a supergraça como uma oportunidade de pecado e não uma oportunidade de santificação, aí é um problema sério,
né? É a graça barata do Bonhoeffer, né? Exatamente. Viver de forma dissoluta e achar que não tem consequência. Eu gosto muito da questão do hábito, né? Porque a partir do momento que nós somos colocados em uma posição de santo, mediante o sacrifício de Cristo, não é que nós vamos nos esvaziar, nós vamos nos preencher de Cristo. O que o pastor Lediel falou sobre o hábito é fundamental para o processo de santificação. Você vai tirar, o Gesiel também falou sobre você tirar o hábito, você vai tirar os hábitos humanos, os hábitos mundanos e preencher com os hábitos celestiais, e que já foi denunciado pelo próprio Cristo. A forma ao qual nós devemos viver está toda explícita. Eu penso muito em relação ao quanto nós perdemos tempo se preocupando com nomenclatura de pecado. Beber é pecado, escutar música secular é pecado, sexo antes do casamento, pornografia é pecado. Aquilo que a nossa consciência denuncia é pecado. Se você está perguntando, é porque a tua consciência está te acusando. Voltando à questão da consciência. Nós precisamos nos ater àquilo que Cristo produziu em nós. Aí está a questão da hipergraça, mas não no sentido banal, mas de entender que Cristo nos habilita, através do Espírito Santo, a viver de forma santa. Nós sabemos o que é pecado. Não precisa ninguém ficar denunciando, não precisa ninguém ficar falando. Nós sabemos o que é pecado. O processo de exposição da palavra, ele é um memorial para que nós não venhamos nos acostumar a viver de forma pecaminosa, mas buscar e ânsia. Aí entra um ponto fundamental. A partir do momento que você entende o processo de santificação, você para de ser um peso ser santo, para de ser, aquele processo muito católico de penitência, de se bater, de se doer. O processo de santificação torna-se um processo de intimidade com Deus. Nós éramos distantes de Deus. A partir do momento que você vai se aproximando de um Deus que é santo por essência, você vai se aproximando também da essência que é dele de santo. Então, torna-se algo muito próximo, né? Extremamente interessante isso. Eu acho que ficou bem claro a frase que o professor Gesiel deixou bem claro aqui, né? Nós somos o que nos alimentamos também na realidade espiritual. E isso serve de um alerta hoje, porque no mundo virtual tem muitas vozes falando, né? As pessoas hoje, quem sabe, não estão mais com o hábito de ler a Bíblia, mas daí coloca YouTube, né? Um sermão, uma pregação, que não é ruim, mas tem que ter cuidado, porque tem muita coisa que é totalmente dissonante à palavra de Deus. Por isso a palavra é a nossa base, continua sendo a luz que ilumina o nosso caminho, mostrando aonde nós podemos trilhar e pisar, né? Estamos falando sobre santificação. Já falamos aqui sobre algumas coisas, sobre esse novo homem, a regeneração que acontece ali quando nós recebemos essa graça de Deus, essa restauração. Estamos falando aí que a santificação é um processo, é algo que acontece todos os dias. E a gente pode dizer, então, professores, que é impossível alguém que passou então pelo processo de novo homem não querer entrar nesse caminho da santificação. É uma coisa que está junto com a outra, e também a lição vai deixar bem claro que o nosso objetivo é ser parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Exatamente. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4 e versículo 18, quando nós somos justificados, nós nos tornamos justos, né? E em Provérbios 4:18, a Bíblia diz assim, mas a senda, ou o caminho dos justos, brilha como a aurora e vai alumiando até que se faça dia. Então, a partir do momento que nós somos justificados, ou nos tornamos justos, o nosso caminho é redirecionado. Nós andamos agora num outro caminho. E esse caminho é o caminho da santificação. E nesse caminho da santificação, se nós caminharmos, nós vamos sendo santificados a cada dia. E a Bíblia diz, né, em Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, começou como? Com a conversão, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, a santificação é o caminho. É o caminho. A partir do momento que eu sou convertido, eu passo a trilhar esse novo caminho. E aí a santificação se torna um processo natural
do homem nascido de novo. Natural. O que é o natural? O natural é aquilo que vem por si mesmo. O artificial é aquilo que precisa de remendos para ser criado. Agora, o natural é aquilo que vem por ele mesmo. Então, o homem carnal, ele vai seguir o curso deste mundo. Agora, o homem espiritual, ele vai caminhar pelo caminho da santificação, e as mudanças em sua vida são naturais. São naturais. É uma mudança que ele vai percebendo, que vai ocorrendo naturalmente, né? Isso é somente produzido pelo Espírito Santo, né? Na vida do homem. Pegando o gancho que o pastor Lediel falou sobre essas várias vozes que estão hoje nos atuando, já era comum na época de Cristo, né? A rede social de Jerusalém do primeiro século era fofoca, né? E nós vemos o próprio Cristo sendo inquirido pelos seus discípulos. Tem uma turma aí falando que o Senhor é isso, tem uma turma falando que o Senhor é aquilo. E é justamente o que acontece hoje. Tem uma turma que fala que Jesus é aquilo outro, que a graça é aquilo outro. E a resposta de Pedro tem que ser a resposta para nós. Cristo é o Filho de Deus. E o que Deus é por essência, onde Ele mesmo disse: sede santo, porque eu sou santo. Se Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e a essência desse Deus vivo é ser santo, Ele mesmo se nomeou como santo, nós temos que desejar, buscar, almejar como principal alvo de nossa vida a santidade. E isso passa totalmente pela leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, o exercício da fé cristã, através da oração, do jejum e da leitura, é o que nos aproxima da possibilidade de sermos santos. Porque todo passo de leitura da Bíblia te conduz a uma consciência mais sólida da fé cristã. Como nós devemos ser, como nós devemos andar, o que é um comportamento cristão, o que é uma conduta ética, moral cristã, e tudo isso só é possível de se adquirir através da Bíblia, e não é escutando uma pregação uma vez por semana, é você ter um devocional, algo metódico, ser um ritual em sua vida, acordar e ler a Bíblia, né? A santificação nós temos que entender, existe uma vontade geral de Deus, que é a vontade que todos os homens sejam salvos, mas existe uma vontade particular, muito singular, que é a santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 1 até o 3, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Paulo está falando de um progresso, né? Porque vós bem sabeis que os mandamentos que vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Observe que há uma vontade direta, muito particular, para cada crente, da parte de Deus, que é a nossa santificação. Muitas vezes as pessoas se preocupam, qual é a vontade de Deus para mim, pensando muitas vezes em questões muito mais subjetivas, né, desejos particulares, do que a própria vontade de Deus, de fato, né? Muitas vezes a gente quer adequar a vontade de Deus às nossas vontades, mas a Bíblia deixa a vontade de Deus muito explícita quanto a nós, que é a nossa santificação. Por que isso é importante? Porque a santificação é o elemento que atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque desde o Antigo Testamento, Deus dá grande ênfase à santificação do povo de Israel, para que as bênçãos de Deus estivessem sobre eles. Quando o povo pecava ou deixava de se santificar, a gente vê que há, infelizmente, consequências muito destrutivas sobre a vida deles. Agora, quando o povo se santificava, você vê na época de Josias, quando o povo se santifica, né, você vê que Deus se manifesta, Deus se agrada da santificação. Então, nós temos que entender que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Nós concluímos então esse terceiro tópico falando ali sobre a santificação, sobre esse processo aí que nós estamos em Deus até o fim da nossa caminhada aqui, até ser varão perfeito. E nós vamos já dar uma palavra de conclusão a cada um dos professores, mas nós queremos aproveitar e mandar um abraço para você que esteve conosco. Passamos aí do horário, né? Foi já mais de uma hora e 10 minutos aí de aula. Queremos mandar um forte abraço aí para o Severino Clay, que está com a gente, um abraço para o Evade, um abraço
para o Sandro Almeida, nosso coordenador aí geral da EBD, que Deus abençoe, o Cledson, o Ademe, um abraço para o João Silva, a Júlia, bastante gente aí participando conosco, que o Senhor abençoe grandemente. Então nós estamos aí concluindo a nossa lição de hoje, espero que você tenha gostado bastante. Nós falamos sobre esse novo homem em Jesus Cristo, né? Esse novo homem em Jesus Cristo, depois que ali ele passa pela cruz, é regenerado e claro, entra nesse processo de santificação. Então vou deixar as considerações finais, primeiro o professor Alexandre, depois o professor Gesiel, e a gente finaliza com uma oração pela sua vida. Eu quero deixar um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 16 até o 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja de vosso querer, mas que sejais guiados pelo Espírito, e não estais sob a lei. O processo de santificação deve ser uma delícia da fé cristã, e eu peço ao Espírito Santo que venha nos conduzir cada vez mais nesse anseio de sermos santos, sermos cada vez mais separados desse mundo e eleitos por Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, espero que você nos acompanhe outras vezes aqui no nosso canal da The Blue, onde tem sempre uma mensagem de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe. Bem, eu quero agradecer esse momento especial que nós passamos aqui meditando a palavra de Deus e enfatizar que a santificação ela nos torna mais parecidos com Cristo. E se você quer evangelizar, se você quiser pregar o Evangelho, santifique a tua vida e as pessoas verão Cristo em você e serão atraídos por Ele. Amém. Assim, então, nós concluímos a nossa IBD e nós queremos orar por você, finalizar com uma palavra de oração, abençoando a sua vida, abençoando o seu domingo. Se você deseja ofertar também para a IBD, entregar os seus dízimos, aí na descrição você tem todas as contas da igreja. E eu quero agora finalizar, então, clamando ao Pai, para que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e que, de fato, tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã, nós possamos colocar em prática, né? Porque senão vira só boas intenções e teoria, mas quando a gente obedece e torna prática, como o próprio Jesus diz, aí a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, e mesmo se vir tempestades, o vento soprar e a chuva cair, nós estaremos firmes em Deus e nos seus ensinamentos. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, um assunto tão importante a respeito da regeneração do novo homem, a justificação, a santificação. E aqui, Senhor, ouvindo, Pai, tudo que foi relatado, nós tomamos sim um posicionamento de querer viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer para nossas vidas. Queremos ver todos os dias nesse processo da santificação, agradar o Teu coração e fazer realmente a diferença, Senhor, na vida também daqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, faça a Tua obra através de nós. Queremos ser instrumentos preciosos nas Tuas mãos. Por isso, nós tomamos aqui a decisão e assumimos o compromisso de obedecer os Teus ensinos e viver em santidade, Pai. Abençoe cada uma das pessoas que estão ali do outro lado, que elas possam viver um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que haja assim esse crescimento espiritual, no conhecimento da Tua palavra, na intimidade através da oração, e que esse processo da santificação seja contínuo na vida dos Teus filhos. Assim nós oramos, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, professor Alexandre, obrigado, professor Gesiel, obrigado os meninos aí da técnica, Luciano, Rodrigo, Lucas, o Pomerode. Deus abençoe vocês. E você que está conosco, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Nós sempre finalizamos dizendo: se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós, porque ninguém é páreo para o nosso Deus. É tempo de ser igreja mais relevante, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Fique atento, às 15 horas estaremos de novo, e 19h30 o nosso grande culto da família The Blue online, mas estaremos reunidos aqui. Que Deus abençoe e um bom domingo.